Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que esta reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa noite para todos nós. Como a Ângela já falou, vamos continuar falando sobre esse assunto tão importante, né? No dia 15, nós começamos a falar sobre isso e respondemos aqui aquelas questões que nós sempre fazemos, né? Com relação aos nossos filhos. Quem são nossos filhos? Quando a gente recebe o bebezinho em casa, a gente olha aquela coisinha bonitinha, né? Aí a gente fica olhando para eles e se perguntando: quem é você, carinha, que está aí? De onde você veio? O que você veio fazer aqui, né? Então nós respondemos essas questões. Quem são nossos filhos? O que é que nós representamos na vida deles? E o que é que eles representam na nossa? E fomos até aquele texto que eu li sobre a ajuda, né, dentro dele, para ver se a gente conhece realmente os filhos que nós temos, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa questão, a esse tema, falando da necessidade aí da educação. Porque quando a gente recebe aquele bebezinho em casa, são tantos sonhos, tantos desejos, né? Tantas aspirações. A gente quer que eles sejam muito felizes. A gente não quer que eles tenham nenhum problema. E a gente, às vezes, super protege, né? E vai acabando por errar, por conta desse desejo que eles sejam muito felizes, que eles tenham de tudo. Vem aquele pensamento: eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. O que não é uma boa ideia, né? Porque olha para quem você é hoje, né? Olha para o seu resultado hoje. Olha o tanto que você teve que batalhar para ser quem você é hoje. E às vezes, se você tivesse tido tudo, talvez você não tivesse se esforçado tanto, né? Se você tivesse sido assim, poupado dos problemas da família, né? E como se tudo fosse sempre muito bom, você hoje não teria força para enfrentar as situações que você enfrenta, né? Porque muitas das nossas crianças hoje em dia, elas são muito poupadas, elas não são habituadas a perder, né? A não dar certo em alguma coisa, a ouvir não. Até eu comentei na palestra que a gente fez sobre isso, que tem uma ideia aí que não pode falar não para a criança não pode ouvir essa palavra não, né? No lugar de falar não, dá uma outra ideia para tirar aquela. Tudo traumatiza, tudo isso. Então a gente está tendo uma geração de crianças aí que estão com bastante problema, muitos problemas, depressões na idade infantil, coisa que a gente não ouvia falar. Atividades em excesso, porque os pais querem que ela seja perfeita, que ela seja a melhor em tudo, que ela tenha isso, aquilo, esse ou aquele conhecimento. Então, psicólogos estão apavorados com o número de depressões que chegam para eles, de crianças com 8, 9 anos. Né? E, assim, eu até esqueci o nome desse psicólogo, mas ele estava falando quando eu ouvi, psiquiatra, aliás, que uma criança hoje tem mais informação que tinha o imperador de Roma. Então, são coisas que a gente, não sei, a gente está acabando por excesso de amor ou por querer muito que eles deem muito certo, errando bastante com as crianças, né? Então, tem algumas coisas que a doutrina espírita vem nos ensinando que a gente tem que aprender e outras a gente tem que desaprender. Isso aí, a gente tem que desaprender, porque a gente deseja sofrer por eles, né? A gente deseja tudo. Não, eu quero passar
as dores pelo meu filho. Ninguém vai fazer isso. A gente não pode esquecer, a gente falou na primeira palestra, que nossos filhos são espíritos reencarnados. Podem ser mais velhos do que nós, podem ter errado muito, como também podem ter tido encarnações e não terem desenvolvido o mal, porque a gente não é obrigado a passar pela fieira da maldade, desde que foi criado, simples e ignorante pelo Criador. Se fizermos boas escolhas todo o tempo, vamos apenas passar pela fieira da ignorância. Isso está na doutrina, está no livro dos Espíritos. Mas o mais provável é que realmente a gente erre em algumas coisas e vá com isso desenvolvendo o mal. E a gente vai ter que dar conta aí das coisas que nós fizermos que não estiverem de acordo com a lei de Deus, né? Então aqui nós temos um texto de Teresa de Calcutá, que eu adoro, que diz: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Teresa de Calcutá. Então aqui a gente vê a importância que a gente tem na vida desses espíritos que estão retornando, né, dessas almas que recebemos em nossa casa, para dar seguimento à sua caminhada evolutiva como nós estamos dando. Então a nossa preocupação maior, como nós falamos na outra, quem está aqui e não assistiu a outra, se quiserem, está disponível no YouTube, né? Porque tem algumas coisas que a gente não vai mais comentar hoje. Então, são coisas que a gente observa que a criança, ela precisa ser muito amada, aceita, compreendida, mas muito disciplinada. Os espíritos que estão por aí, estão chegando, são muito inteligentes. Olha, a Terra está num plano está deixando o plano de provação e expiação. Então aqui nós não temos mais nenhum espírito reencarnando, recém-criado pelo Criador, porque os espíritos que renascem aqui, eles têm provas e expiações, eles já viveram, já erraram, já acertaram, trazem um acervo enorme de conhecimentos. Então eles precisam ser auxiliados durante o período de infância, porque eles precisam ser orientados para poderem cumprir as provações e as expiações que eles têm que passar. Então a gente não tem que se preocupar com o que eles vão ser, o que eles vão ser, a gente tem que educá-los, orientá-los, dar a eles os valores necessários para que na adolescência, quando começa ali a desenvolver o córtex pré-frontal, porque ele não vai terminar só lá pelos 24 anos, para que elas possam aprender a tomar decisões quando o espírito já está desabrochando e sabendo e reconhecendo a que veio e quem somos nós na condição de pais. Então, precisamos ter essa certeza de que precisamos educar os nossos filhos. O nosso papel na vida deles é esse, é dar condições para que eles possam se desenvolver e dar conta aí das provações e das expiações que eles trouxeram para cá. Assim, a educação, nós já falamos isso lá na primeira, né? Que a educação é a base de tudo, de tudo. E hoje nós temos que ter muito cuidado, porque quem é que está educando nossos filhos? Então, isso está lá na primeira palestra, depois vocês deem uma olhadinha, quem não assistiu, né? Educar é originário do latim educare ou educere, que quer dizer extrair de dentro. Então, olha, se nós temos que educar, e educar é esse processo de extrair de dentro, eu tenho que ter para poder oferecer e tenho que, então, fertilizar aquelas sementes que estão dentro daquela alma, né, para que possam florescer para o bem. Porque é aquela questão, a gente precisa regar. Nós temos que orientar. Todos nós carregamos sementes boas e ruins, né? Quando a gente faz uma plantaçãozinha,
Se a gente não rega a semente, ela morre. Então, mesmo que ela seja uma semente que não seja um fruto muito doce, que seja um fruto azedo, se a gente regar, vai nascer, vai crescer, vai desabrochar. Se não regar, vai morrer. Então, aquelas tendências de agressividade, né, que as crianças já demonstram muitas vezes, não podem ser regadas. E quando elas são regadas pela nossa atitude desagradável com eles, que faz que aquelas sementes acabam despertando. Isso a gente vai vendo aí no decorrer. Então, ato ou efeito de educar-se, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração social e individual, aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Isso eu li no finalzinho da outra, né? Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. Olha, é muita coisa, não é pouco não, né? É muita coisa que desse processo de educação. E isso é oferecido pela família, pelos responsáveis dessa criança. Educação, segundo Pestalozzi, é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo, ó, todas. Tem aqui um pronome, todas. Né? Não está definindo nada, todas as faculdades do indivíduo. Não é esta ou aquela, não está identificando nem especificando, são todas. Esse é o processo de educação no geral. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si mesma, si própria. As influências externas servem apenas para despertá-los, está vendo? Servem apenas para despertá-los. Os espíritos trazem consigo os germes latentes do bem e do belo, e do mal também. Só que o problema do mal resolve-se pela educação moral, o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Tem uma frase de Machado de Assis que eu adoro e uso bastante, que a gente costuma muito ouvir falar assim: a situação faz o ladrão. A gente ouve muito isso, né? Mas Machado de Assis, esse grande escritor, que para mim é o maior de todos os tempos, né? Joaquim Maria Machado de Assis, ele dizia que a situação apenas revela o ladrão que há em você. Já existe essa semente em você. Então não é a situação que vai fazer você se tornar um ladrão, ela vai despertar o ladrão que existe em você. Então, com a educação, as coisas vão realmente ter uma grande chance de você dar muito certo, né, com a educação. Licurgo, o grande tribuno grego, quando ele era convidado a fazer uma palestra, todos que podiam iam, porque ele lotava os ambientes, porque ele era um grande tribuno. E ele foi convidado a fazer uma palestra sobre educação. E, para surpresa de muitos, ele pediu 6 meses. Acharam estranho, porque ele é daqueles que pega no laço ali, ele faz aquela palestra maravilhosa sobre sobre qualquer tema, e ele pediu 6 meses. Acharam aquilo estranho e ele pediu que fosse num espaço, tipo uma arena, pequena, mas que fosse num espaço assim aberto ali. E assim foi. No final de 6 meses, ele compareceu junto com 2 cães e 2 lebres. E ele então começou a palestra assim, soltou a lebre, a primeira lebre, e ela saiu saltitante, brincando, pulando. Soltou o primeiro cãozinho, que tinha 6 meses, e a lebre também. E esse cãozinho destruiu a lebre. Foi um circo dos horrores. Foi um horror. Aí, deram uma geral no ambiente. Ele soltou a segunda lebre e o segundo cão. O cãozinho e a lebre saltitaram, brincaram, correram, como 2 amiguinhos, né? E ele então explicou:
Os animais são da mesma ninhada. As lebres são da mesma ninhada, têm a mesma idade, e os cães são da mesma ninhada e têm a mesma idade. Sendo que um foi educado e o outro não. Então, a gente vê, mesmo com os animais, quem tem animal em casa, quem tem animal doméstico, se não educar o bichinho, ele não vai fazer nada errado. Nada, porque o reino, os animais são instintivos, né? Eles seguem os instintos, eles não cometem erros. Mas eles vão fazer xixi onde a gente não quer, que para eles não é errado, eles só precisam esvaziar a bexiga. Eles vão rasgar as coisas porque eles brincam. Para eles isso não é um erro, mas para a gente é. Então, quem tem um animal em casa tem que educar. Quando ele é educado, ele não vai rasgar nada, ele não vai subir nas coisas, ele não vai nem entrar na casa se ele for educado a não entrar. Ele não vai fazer xixi pela casa toda, porque ele vai ser educado. Eu estou falando isso porque eu sempre tive animal em casa, porque eu amo ter animal perto. E eu nunca tive um animal fazendo um xixi em cima de um sofá, nunca. Subindo aonde não queria, porque eles foram educados. Né? Então, a gente não pode deixar, quer dizer, se tudo é base de educação, por que não seria com os seres humanos? A criança tem uma infância longa justamente para que ela receba uma educação bem direcionada para que ela possa ser um valor social. Então, o problema do mal resolve-se pela educação moral, o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Mas, como a gente falou lá no início ali, educar tem que tirar de dentro. Quer dizer, a pessoa que educa, ela também tem que ter educação. Ela também tem que saber. Ela tem que dar o exemplo, senão ela não vai conseguir fazer, né, a educação daquela criança que está sob a sua responsabilidade. Nada é tão contagioso como o exemplo. O exemplo é uma didática viva. Temos que ter muito cuidado com o que fazemos, porque a criança, ela não vai aprender o que a gente pede, fala para ela fazer. Ainda tem pai ou responsável que ainda fala assim, olha só, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Que frase horrorosa é essa? Que coisa triste isso, né? A criança fica totalmente perdida, porque o herói dela está fazendo algo que ela está falando para ela não fazer, que ele está falando para ela não fazer, é uma situação complicada, né? Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e modo de viver. E nós cometemos muitos erros. Cometemos erros por amor, por querer agradar, não é porque quer. Lógico, qual pai vai fazer mal, vai cometer erros porque quer com o filho? Ele tem a boa intenção, mas muitas vezes não é uma boa ideia aquilo que às vezes ele faz. Olha uma coisa que toda mãe faz, e eu fiz também. E hoje, quando eu vi que isso é um erro, né? A gente aí acaba não querendo cometer esses erros com os nossos netos, porque a gente já fez isso com os filhos, né? A criança não quer comer. Não gosta, não quer comer, tá pirracenta, não quer. Aí a mãe, a Elizabeth, fala assim, olha, se você comer, a mamãe vai gostar mais de você. A mamãe vai te dar um docinho se você comer. Olha a chantagem que a gente está fazendo com a criança. Aí ela vai engolir aquilo, porque ela vai ganhar o doce, e aí o medo que a mãe não vai mais gostar dela. Então, olha como que a gente, inconscientemente, está ensinando a criança o amor condicional. Quer dizer, ela entende, a minha mãe só vai gostar de mim se eu comer, se eu for bonzinho na escola, se eu atender a minha avó, se eu não responder a minha avó, meu avô. Então, ela começa a achar que ela é amada porque ela faz as coisas que a mãe está falando para ela fazer. Isso aí é um erro que a gente comete, mas é uma coisa inconsciente, a gente não tem essa ideia. Mas se a gente for pensar direitinho, é assim. A criança não quer comer
Não tem que falar que a gente vai gostar, se ela comer que a gente vai gostar mais, ou que vai ter docinho. Não, não vai ter docinho, não vai ter nada. Você vai comer, você tem que entender que você precisa ficar fortinho, que você precisa crescer com saúde. Então, você tem que comer a comidinha. Não tem que associar amor a isso, né? Para a criança não começar a ter amor condicionado. Porque é isso que é o mal da humanidade, né? Ah, eu deixei de amar fulano, porque fulano fez isso, isso, isso. Não, não deixou, amigo. Você nunca amou. Você tinha um amor incondicional. Perdão, um amor condicional. Porque se ele fosse um amor de verdade, ele não ia desaparecer. Você poderia até ficar um pouquinho magoado, mas não ia deixar de amar a pessoa. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo muitas vezes. A criança é uma esponja, o cérebro da criança até 12 anos, ele é muito flexível, ele é uma esponja. Tudo que fala para ele, ele acredita. Acredita, torna aquilo uma verdade na vida e aquilo vai responder quando ele tiver que tomar as decisões dele na idade adulta. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Na fase infantil, a conduta dos pais é sua filosofia e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz à sua já existente bagagem espiritual. Aquele espírito é um espírito velho, é um espírito milenar. Ele traz uma bagagem espiritual, ele fez uma escolha de provas e expiações. Então não adianta, nós temos que nos preocupar, como foi dito na primeira, eu vou só lembrar isso aqui, em colocar valores, colocar Deus na vida dessas crianças. Dar exemplos de ética, de moralidade, para que quando ele for fazer as escolhas dele, ele puder fazer aí boas escolhas. Mas a gente fica querendo que eles sejam iguaizinhos a nós. Está lá, nós vamos ensinar a voar, mas não vamos voar o voo deles. Eles vão ter que fazer essa caminhada por conta deles, como nós fizemos, como nós estamos fazendo a nossa, cumprindo as nossas provações e expiações, e eles têm as deles para cumprir. Então, ficar incutindo isso, aquilo na cabeça da criança, a gente tem que incutir ética, moral, educação, mas não preferências nossas. Quantos filhos se formam em determinadas profissões sem nenhuma vocação porque o pai quer isso? Eu tive uma amiga que o pai, quando a menina se formou em odontologia, foi quando começou aqui em Friburgo, isso já tem muitos anos, e ela não gostava daquilo, mas o pai falou, você quer fazer faculdade, você vai fazer odontologia, porque eu quero que você seja dentista, mas ela não queria. E ela queria fazer uma faculdade, ela foi, né? No dia da formatura, quando estava lá na entrega dos diplomas, aí o pai, todo orgulhoso, foi e entregou o diploma para ela, ela pegou, abraçou o pai, devolveu para ele e falou, é seu. Porque você que quis isso, não eu. E nunca trabalhou como odontóloga, nunca trabalhou. Então a gente faz muito isso, né? Não que não seja, mesmo que não seja tão diretamente assim, mas naquelas conversinhas, naquelas coisas, a criança vai absorvendo aquilo e ela vai vendo que ela não pode seguir muito a sua vocação, porque vai magoar o pai, porque vai contra as ideias. A gente erra, às vezes, por querer que eles sejam pessoas muito bem-sucedidas, né? Então, aqui nós temos na 928, olha o que Kardec pergunta, o que os espíritos respondem aqui, ó. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Olha o que eles dizem. Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Quantas almas que estão aqui encarnadas foram desviadas pelos pais, pelos responsáveis, do caminho que elas deveriam seguir para se desenvolver, fazendo coisas que não estavam dentro daquilo que ela desejava? Quantas
Quantas estão aí no mundo desse jeito? Aí são profissionais infelizes, que não dão certo, que acabam por jogar fora, às vezes, anos e anos de estudo, porque não é o que eles queriam. Não é? Eu tenho um outro caso também, que ele ainda falou, isso já aconteceu, já tem bastante tempo também. Ele falou assim: eu só vou conseguir ser feliz profissionalmente quando meu pai morrer. Deus que me perdoe, mas vai ser assim. Porque não passa pela cabeça dele que eu não posso dirigir a empresa dele, mas eu não gosto. Eu estou lá obrigado. Eu estou lá para não fazer ele infeliz. Mas a hora que ele se for, vai passar para outro. Aí eu vou fazer o que eu desejo. Ele queria ser artista plástico, ele falou: eu vou matar meu pai do coração. E aí ele foi infeliz uma grande parte do tempo, né? Então a gente não pode agir dessa maneira. A gente tem que se preocupar em dar educação, instrução pela escola, valores éticos, valores morais, colocar Deus na vida com muito amor, disciplina, mas a gente não pode interferir de forma tão incisiva, às vezes, naquilo que aquela criança quer ser. Às vezes, desde pequenininha, ela já demonstra, ela não tem ainda uma decisão a tomar, mas ela já mostra algumas tendências para determinadas profissões. E quando fica adulta, no momento de escolher, ela escolhe aquilo, né? Então, são coisas que a gente tem que respeitar, porque faz parte da educação que os pais têm que oferecer aos filhos. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho e devem ser combatidos antes que lancem raízes profundas. Isso está na doutrina. Filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Ora, quantas dessas crianças com depressão que chegam nos consultórios psiquiátricos, quantas que chegam nos consultórios terapêuticos por conta dessa obrigatoriedade de seguir aquele exemplo que ele está tendo, e ele não está sendo brilhante, aí ele não vai ser amado, ele não vai ser aquilo que o pai espera, ele entra em desespero já muito novinho. Né? Então, o orgulho e a vaidade levam, muitas vezes, a gente fazer isso com a criança. A criança é uma esponja, ela absorve. E se ela sentir que ela não está conseguindo ser aquilo que o pai espera que ela seja, aí ela começa a adoecer. Ela começa a ficar infeliz, triste. E suicídios na faixa infantil está muito grande. O índice de suicídio na idade infantil está grande demais. E muitas vezes alguns deixam até escrito que sabem que não são aquilo que o pai esperava que fosse. Então são coisas que acontecem que a gente tem que ter muito cuidado. Não é nunca a intenção de um pai isso aí, nunca. Mas acontece, a gente não sabe que alma é aquela, quais são os problemas que ela traz, quais são as dores morais que ela traz. Né? Então os pais têm que amar incondicionalmente, aceitar, compreender, mas ter disciplina para domar as tendências inferiores desta alma e não as outras que ele não tem que domar, que são vocações, aquilo que ele vai ser. Tem que domar as tendências inferiores que a criança já demonstra. Muita imoralidade, aquela criança que maltrata os irmãozinhos, que maltrata os bichinhos, né, que não dá valor a nada. Então é com isso que a gente tem que se preocupar, e não com muitas coisas que a gente vê as pessoas se preocupando. Olha a pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível. Olha só, já de início, sem contestação possível. Então não tem que discutir, tá? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. Olha verdadeira também aqui, intensificando esse substantivo missão. Olha aí, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem,
a sua responsabilidade quanto ao futuro? Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, só se eles não fizerem a parte deles, tá? Se este filho vier a sucumbir por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. É tarefa dos pais educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho. Se falharem, serão culpados. Está lá, na questão do Livro dos Espíritos. Então, a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade. Então, esse negócio, muitas vezes, de ficar transferindo a educação e a criação dos filhos por conta do trabalho, claro que tem que trabalhar. Muitas vezes não dá para conciliar com muita facilidade isso. Mas tem que dar um jeitinho dele se sentir amado e protegido e sentir que os pais se preocupam com a vida dele, com a felicidade real dele, né? A causa do comportamento violento e rebelde de certos jovens ou crianças pode estar na falta de estrutura do lar, onde a violência parte muitas vezes dos próprios cônjuges. A violência, tanto material quanto moral, desperta as suas reações inferiores, acordando a fera do passado na criaturinha vestida de inocência que Deus nos enviou. A gente não sabe quem está ali, quem é aquela alma, o que ela fez, o que ela veio resgatar. Se for uma alma muito rebelde, muito resistente ao bem, se ela for tratada com agressividade, com autoritarismo, sem nenhuma liderança, sem nenhum sentimento de amor, vai despertar, vai ser fertilizado aquilo que ela tem de ruim. Aquela semente ruim é que vai crescer. Aí, depois que a do bem não vai ser fertilizada, vai morrer ali e vai se ressaltar aquela ali do mal. E vai ficar um adolescente extremamente rebelde, e quando tiver o seu córtex pré-frontal pronto, vai tomar decisões que não vão ser agradáveis nem a ele e nem à família. Então, precisa de ter muito cuidado com as agressões, com as palavras, com o modo de tratar, porque não é só agressão física, não é agressão com palavras, com comportamento, com linguagem corporal. Muitas vezes a linguagem corporal que a gente recebe de alguém é uma agressão, não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É um processo que, se os pais não tiverem muito preparados, precisam pedir ajuda para que isso possa fluir de maneira agradável, né? Toda criança precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, desleixo, preguiça e indiferença. Porque isso aqui é que denota já as tendências que ela tem. Uma criança que tem agressividade, ela tem que ser tratada com disciplina, com bastante liderança, mas com muito amor, porque se ela receber agressividade, vai fertilizar. Então, não é dessa maneira. Se a gente não está conseguindo, a gente pede ajuda a um profissional para poder nos ajudar a trabalhar nisso aí, né? Desleixo, né? Criança que não cata nada, espalha tudo, larga tudo, por quê? Porque tem um profissional na casa, tem uma diarista que vai lá, que junta, que cata, ela não tem que fazer isso. Tem que ser aquela disciplina assim, acendeu, apaga, abriu, fecha, tirou, bagunçou, arruma. Né? Não tem que ninguém ficar catando as coisas que a criança espalha. Ela tem que ser responsável pelas coisas dela, guardar. Brincou?
Guarda. Se você não guardar, você não vai pegar outro brinquedo. Você vai ter que guardar o brinquedo que você pegou. Você não quer mais brincar com ele? Guarda e pega o que você quiser, mas guarda esse. Mas não, vai espalhando, vai deixando. Porque depois fulana limpa, fulana guarda. Está errado, isso está errado, isso não é educar. Né? Depois essa criança vai crescendo desse jeito, ela não vai ter responsabilidade com nada. Ela não vai pegar uma toalha para ela tomar um banho, ela não vai pegar uma roupa, que ela nem vai ter roupa na gaveta, que vai estar tudo jogado. Né? Porque não guarda, não se disciplina. Né? Então, quem não disciplina é isso aí, preguiça. A criança que não é corrigida na preguiça, ela não vai trabalhar nem tão cedo. Aí fica aquela geração que a gente está tendo aí do nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. E tá aí, né? Nem. Pois é. Por quê? Foi criada na preguiça. Fazia nada, né? E a indiferença? A indiferença, isso dá uma sequela terrível. Porque a indiferença, a criança não se importa. Se ela é indiferente à dor de alguém, à doença do irmãozinho, à dor do bichinho, à destruição de uma árvore, o abate de um animal, né? Uma poluição numa baía, se ela for indiferente às coisas ruins que acontecem em torno dela, ela não vai desenvolver empatia em momento nenhum. Para ela, a dor não é dela, dane-se, né? Deixa para lá. Então, as crianças apresentam isso aí, faz parte. Por quê que apresentam? Porque elas não são anjinhos, elas não são puras, inocentes, elas são espíritos reencarnados, milenares, que devem tanto quanto nós devemos. Precisa ser educada, a criança tem que ser observada no comportamento dela. Ela tem que ser analisada. Por isso é que a gente fala, cuidado com quem está educando seus filhos. Está prestando atenção no que eles estão fazendo, na atitude que eles estão tomando com relação ao avô, à avó, aos tios, aos colegas. Porque senão vai crescer, não vai ter amigo. E ninguém vai querer. A criança egoísta, quem que quer ser amigo? Não quer. Aí ela vai crescer, vai ter problemas com amizade. Aí vai para os consultórios psicológicos, né? Vai para lá. Aí vai tomar remédio, aquelas coisas que a gente sabe que uma boa educação teria resolvido. Muitas vezes os pais não têm noção de que o remédio está neles. Tá? Neles. Na conduta que eles estão tendo com os filhos, o erro está dessa conduta e que o remédio também vai estar na conduta que vai frear aquela situação ali. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, para que ele desenvolva suas potencialidades. Educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. Então, a gente tem que ter para oferecer e tem que oferecer para quando ele for cogitado ter também de onde tirar. Né? Porque precisamos de tirar de reservatórios lotados. Senão, a gente não vai conseguir nada. Ninguém tira água de uma cisterna vazia. Né? Então, isso é coisas que a gente tem que pensar. Vitor Hugo tem essa frase aí que eu acho muito interessante. Se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas da nossa alma. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A luz ilumina e o sal não se deixa corromper. Né? Uma carne salgada não apodrece, não estraga. Então, o sal tem esse poder. Né? Então, os pais têm o poder também de ensinar os seus filhos a não se corromperem e de dar a eles a instrução e a educação para que eles possam acender suas próprias luzes. Enquanto eles não acendem, é a nossa que tem que iluminá-los.
mas precisamos acendê-las para poder iluminar, né? Rubem Alves, um educador que eu sempre gostei muito também, que foi assim, deu uma grande contribuição, né, na área da educação. Ele fala uma coisa tão interessante que vai ao encontro daquilo que a gente viu de não deixar a criança ser preguiçosa, ser desleixada, ser indiferente, né? Olha o que ele diz. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. A gente olha, mas muitas vezes não vê. Tem gente, né, que passa por uma floresta, só vê um monte de árvore, um monte de tronco ali. E tem gente que passa por ali e vê a vida, que sem aquilo não existe. Então é o modo de ver, de olhar, é o ponto de vista. A gente tem que ensinar uma criança a ver. A educação se divide em duas partes: educação das habilidades e educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Quando se saía com a criança para fazer um passeio, para ela andar, para ela ver a flor, ver o matinho, ver o bichinho correndo, a borboletinha voando, né? Então, o que Rubem Alves se refere é ensinar a criança a admirar, porque, segundo ele, ela tem olhos encantados. Olha o que ela diz aqui, ó. O que ele diz aqui: os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver. Muito diferente, né? Muito mais intenso. Olha o que ele fala das crianças, e é verdade, quem lida com criança vê isso, né? As crianças têm olhos encantados, possuem a capacidade de se assombrar com um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Então, por exemplo, o que a gente, quando vê um urubu voando, gente, que bicho feio, a criança nunca vai ver aquele urubu feio. Não vai ver. Ela vai se encantar com aquela ave voando. Né? Ali na ponte tem muitos, né, que eles ficam ali naquelas coisinhas de avião, de coisa. Então, quando a gente passa ali na ponte com criança, que elas veem aquele pássaro, elas acham ele lindo. Quando levantam um voo, batem palma, porque elas têm olhos encantados. Ela não vê a feiura do urubu. Ele não é feio mesmo, né? Eu acho até morcego bonito, mas eu sou um caso à parte. Mas, por exemplo, ela não vê nada feio. Ela tem olhos encantados, ela se encanta. Aí, quando a gente ensina ela a ver, a gente incentiva esse encanto que há nos olhos dessa criança. E ela passa a valorizar aquilo, a amar, a cuidar daquilo. Então, a gente vai desenvolvendo aquele bem, aquele respeito por tudo que é respeitável. Não é? Então, quando a gente vê a criança, vai um pai na hora que ela está achando lindo, o pai fala: nossa, que bicho feio voando ali preto. Olha, que bicho esquisito. Tira o encanto dela na hora. Ou então ela vai falar: não, você que não está vendo, ele é bem bonito. Porque acontece isso também. Então, uma pipa no céu, a gente não observa, não ensina a criança a observar. Ela se encanta com tudo. Mas se ela for incentivada a ver, né, com olhos de ver, como Jesus falava, ouça com ouvidos de ouvir e olhos de ver, ela vai desenvolver esse sentimento pelas coisas, de respeito pelas coisas, que quando a gente admira algo, a gente cuida, né? E ela vai, então, se fertilizando de amor, de afeto, de bons sentimentos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Né? Então, nós vamos crescendo, a gente vai se distanciando desse encantamento, né? Então, às vezes, a gente nem olha as coisas, passa, né? Passa por um caminho, nem vê a beleza de uma flor que está ali. Às vezes, uma florzinha única nascendo numa pedra que nem tem nada para ela crescer ali, ela está crescendo. Então, a gente observa. Então, a criança precisa ser ensinada a ver e a valorizar aquilo que ela está vendo para ela desenvolver.
elas não têm saberes a transmitir. Será? Não tem. Não tem porque está embotado, porque tem. Mas elas não está exteriorizado, porque a criança não tem o córtex frontal desenvolvido, ela não tem livre-arbítrio, ela não sabe ainda o que ela sabe. Ela é plena de muitos conhecimentos, mas ela não sabe que ela sabe, porque ela ainda está naquele período de descanso da alma, né? No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Porque a criança ela tem aquela aparência da inocência. Mas é quase que uma inocência quando ela dá uma ideia, ela não tem noção de perigo, ela não sabe, porque ela não tem ainda o órgão desenvolvido para isso. Mas ela não tem preconceito, ela não separa as coisas, ela não tem orgulho, ela não tem vaidade, ela não tem essas coisas, essas paixões inferiores que vão aflorar nela, porque ela carrega isso. Só que não estão afloradas, mas isso vai aflorar lá na adolescência. Enquanto na infância, não. Aí, às vezes, a gente, sem querer, desenvolve na criança. Não brinca com fulano, não. Fulano tem uns hábitos horríveis. Quer dizer, a criança já começa a ter uma coisinha desagradável com relação àquela criança, que ela não vê. Às vezes, ela mesma fala, não, nossa, mas ele não é assim, não, papai. Ele não é assim, não. Quer dizer, ela não consegue ver, ela é aparentemente inocente. Por que aparente? Porque ela carrega maldades, ela carrega muita coisa, mas que não estão afloradas nela ainda. Então, ela tem muito a nos ensinar com isso, muito. Porque ela não é preconceituosa, a criança não é preconceituosa. A gente que faz ela assim. A gente que faz ela fazer seleção dos amiguinhos, dos colegas. Não é ela que faz isso. Puser lá uma roupinha, pega lá 20 meninos de todas as classes sociais, bota um shortinho, uma camiseta, solta num campo com uma bola. Ninguém vai pensar se é filho de rico, filho de pobre, se é de essa etnia, de outra etnia, não quer nem saber. Elas querem brincar, elas querem se divertir. Então, isso aí são lições para a gente. Então, elas não podem ainda transmitir conhecimentos que elas carregam, mas não estão aflorados, mas elas transmitem para a gente esse sentimento bom da igualdade, do afeto, né? De não ter nenhum preconceito, que isso é triste demais. Preconceito é uma coisa horrível, né? Somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo pai, estamos aí nesse grande barco que é a Terra, tentando evoluir, tentando acertar, como todas as criaturas que aqui estão, né? Por isso Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quando ele falou isso, ele não estava se referindo a crianças. Deixar vir a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino dos céus. Ele estava se referindo aos espíritos que se comportam com essa aparência da inocência, né? Com essa pureza, aparente pureza, que eles não são puros, que eles são espíritos devedores, mas aquele modo de ser da criança. Uma vez perguntaram para um sábio qual seria o segredo de viver com sucesso, de ter sucesso na vida. Ele falou assim, seja como a criança. Aprenda com as crianças. Aí ele falou assim, mas criança não sabe nada. Ele falou assim, olha, a criança está sempre ocupada. Difícil você ver uma criança desocupada. Que ela arranja alguma coisa, nem que seja para fazer arte, mas ela vai arrumar. Ela está sempre ocupada. E ela está sempre alegre, porque ela não é boba, ela vai fazer o que ela bem quer, que ela bem deseja, o que dá alegria a ela. Ela vai escolher alguma coisa que ela goste muito. Então, ela está sempre ocupada, ela está sempre alegre e ela é determinada. É o que nós chamamos de teimosia.
Ó, essa criança não para, teimosa, já falei. E ela está insistindo. Ela é determinada. Se a gente seguir para a nossa vida dessa maneira, estar sempre ocupado, estar sempre alegre e determinado nas nossas atitudes, naquilo que a gente deseja fazer, a gente vai dar certo, a gente vai ter sucesso. Então, são lições que as crianças passam para nós, né? É fundamental na educação da criança esses itens aí, ó. Estimular os valores espirituais sobre os materiais. E há uma inversão desses valores na educação que os nossos pequenos estão recebendo, né? É sempre aquele acessório mais caro, aquilo mais moderno, porque aquele é mais importante, né? E aquela coisa, quer dizer, não levam essa criança para uma educação moral, né? Antigamente a gente tinha na escola moral e cívica, lembra? Ah, nos tempos idos, eu sou desse tempo. Tinha moral e cívica, agora não tem mais isso não. Ah, não tem mais não. Então a criança, o que ela aprende? Ela aprende coisa para ela ganhar dinheiro, né? Para ela ganhar dinheiro. Então agora então que está deixando usar, né, o celular, as crianças não sabem mais escrever cursivo, né? Lá no escrito as crianças não sabem, vocês sabem que eles estão com problema, né? Só letra separada, assim, ó. Eles não conseguem mais quase juntar as letras, que eles não escrevem. As crianças não escrevem mais. Não fazem mais continhas, porque tem o celular, tem a calculadora, e tem que ser do último tipo, senão não tá bom. Quer dizer, aonde que a gente está estimulando os valores espirituais aí, nesse comportamento que a gente oferece, que a gente está tendo com a criança, né? Outro aqui, ó, buscar sempre o diálogo informal, franco e oportuno. Nossas crianças não estão mais tendo tempo em casa de ter diálogo informal. O formal até tem, mas o informal não está tendo, porque não tem tempo para isso. Não dá tempo. É tanta atividade que essa criança tem, que os pais têm também, que elas não têm tempo de ter um diálogo informal, não é? Franco e oportuno. Oportuno muito menos, que oportuno é no momento que a coisa está acontecendo, nem ninguém está vendo o que está acontecendo. Né? Então, nós estamos com problemas muito grandes, né, na estrutura familiar. Outra coisa fundamental, isso aqui, ó, ensinar a lei de causa e efeito. Tem que dar essa responsabilidade para a criança, tem que dar. Tem um texto que não trouxe, que eu não ia nem dar tempo, vou ter que correr um pouquinho para terminar, mas vocês podem pegar na internet, que é interessantíssimo. Tudo que preciso saber, aprendi no Jardim de Infância. É um texto belíssimo, muito bom. Tudo que preciso aprender, aprendi. Preciso saber, aprendi no Jardim de Infância. A criança, essa coisa de só fazer aos outros aquilo que você quer que seja feito a você, ela entende isso. Se na hora que ela bateu no coleguinha, que ela mordeu o coleguinha, a professora chegar e falar assim, fulano, você ia gostar que seu coleguinha tivesse te batido ou tivesse te mordido? Claro que ela vai falar que ela não queria. Evidente que ela vai falar isso, né? Então, ela tem que entender, pois é, hoje você está fazendo isso, amanhã alguém pode fazer com você. Ela tem que ser responsável pelo que ela faz. Ela tem que saber que se ela fizer algo de errado, aquilo vai ter uma consequência. Tem que mostrar isso para ela. Ela tem que entender, e ela entende. A gente que pensa que eles não entendem, mas eles entendem muito mais do que a gente imagina. Então, ensinar a lei de causa e efeito é um ponto importantíssimo na educação, que ela vai carregar isso para o resto da vida dela, ela vai começar a pensar mais nas coisas que ela vai fazer, porque ela sabe que vai ter o efeito aquilo, né? Estar sempre atento às atitudes e às atividades da criança e do jovem, corrigindo-os na hora certa, com tato, sabedoria e amor, mas com firmeza de palavras. A criança precisa sentir firmeza, ela quer isso. Ela se sente protegida quando ela sente firmeza naquela conversa que ela está tendo com os pais ou com os responsáveis. Né? Ela vai entender que é para o bem dela. A pessoa precisa fazer isso, né?
Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Tudo que a gente faz respinga neles. Toda atitude que a gente toma respinga neles. E vai respingar, às vezes, de maneira a abrir feridas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nenhum de nós vive para si. Quem disse isso foi Paulo. E é verdade. Nós somos animais gregários. A gente só está feliz quando a gente tem gente. A gente precisa das pessoas. Né? Todo mundo precisa de todas as pessoas. Quando a gente acorda de manhã, quantas pessoas já trabalharam para nós? Quantas pessoas já estão lá na padaria, que já produziram o pãozinho que a gente vai consumir, a roupa que a gente vai vestir, né? Na canalização da água que a gente vai usar para fazer higiene. Então, a gente precisa tanto dos outros, quer dizer, a gente precisa aprender que realmente nós não vivemos sozinhos. A nossa vida é em função de outras pessoas, a gente precisa dos outros, por isso também a gente tem os deveres para com essa sociedade, né? E tem que ensinar isso para a criança. Ela não é o centro do mundo, ela não pode desenvolver egocentrismo, né? Vivemos para nossos familiares, nossos amigos e nossos ideais. Porque os nossos desejos estão sempre envolvendo outras pessoas. A nossa história é repleta de personagens que convivem conosco o tempo todo. Compreendendo semelhante realidade, observamos nosso próprio caminho. Sentindo, pensamos. Pensando, realizamos. Porque o pensamento é o alicerce de todas as realizações. Educar é salvar, repito aqui esse conceito, né? É remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas da nossa alma. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Estou repetindo isso, porque isso é importante. A gente tem que saber isso e fazer, tomar atitude realmente para iluminar e para purificar. Né? No caso aí, fertilizar sementes boas. Tudo que constitui nossas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de nossa alma nas almas que estão sob a nossa responsabilidade. Portanto, fazemos o bem, porque as nossas atitudes influenciam e impactam outras pessoas. O tempo inteiro isso, né? Aqui tem um texto muito bonito de Khalil Gibran. Não vai dar tempo da gente interpretar, mas procurem ler, pegue na internet, ele está lá. É maravilhoso o que ele fala. Olha o que ele diz. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Cada um com a sua carga, né, de realização. Vem através de vós, mas não de vós. Somos apenas o veículo, né, através de nós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. A doutrina deixa claro a mansão do amanhã, né? Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. O espírito, a gente não sabe de onde vem, para que vem, para onde vai, né? Está na doutrina. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois, é lindo isso aqui, ó. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas.
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Que nós, com os problemas que às vezes a gente enfrenta na educação dos nossos filhos, né, estamos sendo dobrados pelo grande arqueiro para que eles possam voar o mais longe possível, através da nossa ajuda. Mas não somos nós que lançamos, não somos nós que os lançamos, é o Criador, através de nós. Que a gente entenda, esse texto é maravilhoso, pegue na internet, vão devagarinho, vão interpretando, porque ele é exatamente o que são os filhos para nós e o que somos nós para os nossos filhos. Assim, nossos filhos são espíritos encarnados que já erraram, trazem um acervo imenso para que desenvolver as provações e expiações que eles trouxeram, e nós representamos para eles a grande oportunidade que a gente pode dar a eles, as condições necessárias para que eles se desenvolvam, e eles são para nós veículos de evolução. Quanto mais nós nos dobrarmos nesse arco, né, pelo Criador, para que a gente possa auxiliar no lançamento dessas almas, mais nós estamos evoluindo, mais conta da nossa missão nós estamos dando. Muita paz para todos, que a gente tenha bastante atenção na educação das nossas crianças.